Boa noite, meus amigos, família de Deus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui para o nosso segundo dia de conferência, mais um dia aqui reunidos em família. E eu tenho certeza que agora, hoje, essa reunião ela é diferente de ontem, porque você já fez alguns amigos aí, você já ouviu algumas histórias, né? Você já tirou da sua mala aquilo que tem a ver com a sua trajetória, já compartilhou a ponto de desenvolver algum afeto com as pessoas à sua volta. Nós estamos muito felizes de dar continuidade nesse pavimento aí que já foi construído, né? Nessa fundação que já foi feita ontem, que são os nossos relacionamentos e as nossas histórias. Antes de nós começarmos, eu queria lembrar você que nós estamos reunidos aí em vários lugares, né? Ontem nós falamos sobre isso. Esse ano é um ano que nós vamos nos reunir em 10 casas, em 10 bairros diferentes da cidade. E você que está nos ouvindo aí, talvez não saiba, né, o que é um grupo da família, o que é uma conferência de casa em casa. Eu queria que você comentasse aqui embaixo se você quiser fazer parte de uma dessas atividades, de uma reunião caseira conosco, né? E para te instigar, para te deixar com vontade mesmo de participar, eu quero passar um vídeo aí rapidão para que você conheça esses grupos que estão nesse exato momento reunidos todos juntos, compartilhando a palavra de Deus, vivendo em família. Os vídeos que vocês gravaram hoje, nós vamos passar aqui agora. Preste atenção. Pessoal, aqui em casa, no Jardim Califórnia, essa é a nossa casa. Esse é o nosso grupo da família. Vai pra todo mundo! Olha aí, 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 olha aí. Nós estamos aonde? Aleluia! De casa em casa! E nós Somos o grupo da família tá? Fonte Church. Boa noite, povo de Deus. Estamos aqui reunidos na nossa casa, participando dessa conferência com vocês. E só lembrando para vocês que o tema desse ano na igreja é Na Estrada com... Aê! Bom, meus irmãos, que povo mais bonito, fala a verdade. Essa é a igreja que Jesus nos deu, cara. Essa é a igreja Fonte, em Formosa. E nós temos um hábito aqui na igreja de desenvolvermos nosso discurso em relação a isso, que é de sempre falar assim, ó, que nós somos a mesma igreja, só que se reúne em lugares geográficos distintos. Ou seja, nós fazemos uma reunião no domingo à noite para todos juntos celebrarmos, mas nós nos reunimos também em lugares geográficos diferentes. Então, o fato de reunirmos, como hoje, em bairros, em casas, em lugares diferentes, isso não nos divide, pelo contrário, nós somos um só povo que não pode ser separado por causa das nossas distâncias geográficas, né? A mesma coisa acontece com a igreja. Nós temos 2 igrejas hoje na cidade. Irmãos, nós queremos ter mais, nós queremos ter 3 igrejas, 4 igrejas, 5, 10 igrejas, quantas igrejas o Senhor quiser nos dar, nós queremos estar prontos e dispostos a obedecê-lo. E na medida de que as igrejas forem surgindo, sejam elas quantas forem, nós seremos sempre uma só igreja, só que reunidos em lugares diferentes. Essa é a cultura da igreja, que não tem crise de distanciamento, que não tem crise de localidades, né? E nós estamos fazendo essa conferência para demonstrar também que nós não temos essa crise com a distância, né? Que os nossos vínculos eles são espirituais em primeiro lugar. Então o que nos une não é a geografia apenas, mas é o mesmo Espírito, é a mesma fé e é o nosso Senhor. São os encontros da família que nós realizamos e nos relacionamos por meio deles. Nós sabemos que Jesus habita esse lugar e é isso que nos une. Tudo certo? Vamos para a nossa pregação, vamos dar continuidade, na verdade, à pregação de ontem. E ontem, talvez você se lembre que nós estamos falando do capítulo 2 de Filipenses. Lá no capítulo 1, o Paulo preso estava escrevendo para os irmãos de Filipenses e ele fala das lembranças que ele tinha, dos afetos que ele tinha, que ele levava aquele povo no coração, né? E nós citamos 2 características que a igreja de Filipenses tinha, que nós precisamos encarnar, que nós precisamos materializar na nossa vida, para que a nossa igreja também seja uma igreja afetiva, para que a nossa igreja também seja uma igreja relevante na vida das pessoas. E as 2 características, você se lembra?
Duvido que você se lembra. Fala aí, dá 1 minuto. Fala. Lembrou? O que é isso, gente? Vocês se lembram assim, eu tenho certeza. A primeira característica é que nós temos que ter responsabilidades mútuas, não é mesmo? Então é responsabilidade de você para o seu irmão aí do lado e do seu irmão do lado para você. E a segunda é que nós temos que ter responsabilidades também individuais, ou seja, coisas que tem a ver só com a gente. Nós nos responsabilizamos pelo outro sem esperar, na maioria das vezes, nada em troca. Foi sobre isso que nós falamos. E hoje nós vamos dar continuidade. Ontem nós lemos do 1 ao 4, Filipenses 2, do 1 ao 4, e hoje nós vamos ler do 5 ao 11. Pode ser? Acompanhe comigo a leitura. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Bom, até aqui a leitura. Eu queria dizer, irmãos, que esse texto ele é muito profundo. Eu amo esse texto de todo o coração. E você precisa prestar bastante atenção nos próximos minutos para a gente tentar entender aqui o que o Paulo está dizendo e o que isso tem a ver com a pregação de ontem, né? O que tem a ver com a exposição que nós fizemos ontem. A primeira coisa que eu quero destacar é a primeira frase de Jesus, do apóstolo Paulo, né? A primeira frase do apóstolo Paulo no versículo 5 ele diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Então olha só o que Paulo está dizendo, né? Você não deve se assustar ou talvez ser pego de surpresa com essa afirmação. Ele está dizendo que a minha e a sua atitude deve ser a mesma de Cristo. Ou seja, não é novidade para você que nós temos que viver tentando imitar Jesus. Nós somos imitadores de Cristo, Paulo disse, né? Nós somos criados, irmãos, para sermos a imagem e semelhança do nosso Deus. De forma que o grande alvo, a grande vontade de Deus para nós é que nós vivamos fazendo aquilo que Ele fez. Isso é a definição de discípulos, né? Nós estamos andando nas suas pegadas, repetindo os seus caminhos, fazendo aquilo que o nosso mestre nos ensinou. Aquilo que Jesus fez, o objetivo é que nós façamos também. Então Paulo começa dizendo isso, ele fala assim, a atitude de vocês, se vocês querem ter uma igreja relevante, se vocês querem viver uma igreja que é relacional, uma igreja que tem afetos, a atitude de vocês precisa ser a mesma de Cristo Jesus. E que atitudes são essas, né? Qual é a atitude que ele está dizendo aqui que nós temos que ter igual a de Cristo Jesus? A primeira que eu anotei aqui é tornar-se semelhantes aos homens. A Bíblia acabou de nos dizer, nós lemos que Jesus ele se tornou semelhante a nós, seres humanos. Ora, como assim, Lucas? Bom, irmãos, você sabe que Deus é um Deus muito grande, né? A Bíblia diz que Ele é um Deus gigantesco, Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus inimaginável, assim. Ele é um Deus que a Bíblia diz, por exemplo, em Isaías 66, que Ele tem os céus, o céu, né, como seu trono, ou seja, o céu, o lugar mais alto que nós olhamos, ele é o lugar onde Deus tem um trono, uma cadeira, onde Ele está sentado governando todo mundo. E também diz o texto que a terra, o lugar onde nós moramos, é como o estrado dos seus pés, descansa, como se Deus estivesse sentado no céu num trono e usasse a terra para descansar os pés, de tão grande que Ele é. Deus é tão grande, irmãos, que a Bíblia diz em Salmos 19 que os céus estão proclamando o quanto Ele é glorioso. A Bíblia diz, irmãos, em Apocalipse, no capítulo 4 e 5, que existem nesse momento milhares e milhares de anjos nos céus e eles estão o tempo todo repetindo o quanto Deus é grande, o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele é digno da nossa honra, o quanto Ele é digno de todas as riquezas do mundo, o quanto Ele é digno de toda a sabedoria da terra, porque o nosso Deus é um Deus grande. Então imagine só, por que eu estou dizendo isso? Que o nosso Deus, que habita nos céus, o nosso Deus que criou tudo que criou, que a Bíblia fala que Ele criou todas as coisas pela sua palavra, esse Deus gigante e inimaginável, Ele tomou uma decisão. Ele decidiu se tornar semelhante a nós. Isso quer dizer que Jesus não é só um homem, mas Ele também é Deus. E Ele não é só Deus, mas é também um homem.
Então ele é 100% homem e 100% Deus. Isso quer dizer que o nosso Deus, irmãos, ele tomou uma decisão por amor a nós, que é se tornar semelhante a mim e a você. Sabe o que isso significa? Significa que Jesus, irmãos, era um homem como nós. Significa que ele se tornou carne e ele veio ao mundo com 2 braços, com 2 olhos, com 2 pernas. Ele veio nascido de uma mulher e ele viveu as mesmas circunstâncias que eu e você. Ele não usou do seu direito de ser Deus, a Bíblia diz, para viver a vida aqui no mundo. Ele simplesmente veio como um homem, se tornando semelhante a mim e a você. Olha só para você ver o que isso significa na prática. Jesus, irmãos, mesmo sendo Deus, passou por fome, por exemplo. Você pode imaginar por um momento o Deus que faz com que o trigo nasça da terra seca. Já viu o trigo brotando da terra seca? Esse mesmo Deus que tem poder para fazer nascer do chão um alimento, é um Deus que se submeteu a se tornar semelhante a mim e você, inclusive passando por fome. A Bíblia diz que Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Sabe o que significa isso? Que o nosso Deus é o Deus que criou cada veia do seu braço, do seu corpo, ele criou cada célula do seu corpo e ele sustenta o seu coração batendo nesse exato momento. Ele tem poder para tudo isso, mas ele decidiu se tornar semelhante a mim e a você, vindo como homem no mundo e sofrendo por enfermidades, por exemplo, sofrendo com o seu sangue que escorreu até o ponto dele morrer, sofrendo, vendo o seu corpo sendo dilacerado até a morte. Mesmo ele tendo poder para criar tudo isso, para criar o sangue, para criar as células, para criar os braços, ele resolveu se submeter à nossa semelhança e se tornar um homem comum como eu e você. Isso quer dizer, irmãos, que Jesus, a Bíblia diz, que ele não tinha nada de tão especial quando você olhava para ele. Jesus era um homem comum. Jesus era um homem como você e eu. A Bíblia diz que não havia nada na sua aparência que chamasse atenção. O que eu quero dizer, irmãos, é claro que Jesus era um homem especial, mas ele era especial no espírito, ele era um homem especial nas suas virtudes. Mas humanamente falando, quando você olhava para ele, ele era um homem como você e eu. Não tinha nada que o diferenciasse dos demais homens. Numa multidão, por exemplo, ele tinha a aparência, as afeições, as roupas, como a minha e a sua. Jesus decidiu, irmãos, se tornar semelhante a nós. Então, o Paulo está dizendo assim, olha, vocês aí que estão reunidos nessa casa, vocês que querem ser uma igreja relevante, vocês que querem criar relacionamentos afetuosos, vocês precisam ter a mesma atitude de Jesus. Que atitude é? De se tornarem semelhantes uns aos outros. O que o Paulo está dizendo, irmãos, é que nós temos que imitar Jesus. Ou seja, nós devemos abrir mão de tudo aquilo que nós consideramos nosso direito, nosso poder, nossa dignidade, nossas questões, nosso dinheiro, nossos valores, e nós temos que nos tornar semelhantes àqueles que estão à nossa volta. Temos que nos tornar semelhantes aos nossos amigos e irmãos. Você vai se tornar semelhante ao seu irmão na medida em que você abre, por exemplo, mão do seu tempo e vai lá se tornar um homem como ele, que cuida da esposa, que cuida dos filhos. Quando você se torna semelhante ao seu próximo, você está dizendo assim, eu tenho as mesmas dificuldades que você, eu sou ser humano como você, eu quero viver as mesmas lutas que você, nós estamos juntos nessa e nós somos semelhantes, não há nada que nos separe um do outro, nós somos um em Cristo Jesus e eu quero ser cada vez mais semelhante a você, naquilo que Jesus tem para nós, naquilo que é a vontade de Deus para nós. Então, irmãos, essa é a primeira característica, a primeira atitude de Jesus que nós temos que imitar, que é nos tornar semelhantes uns aos outros. A segunda característica que eu gosto muito também é que Jesus assumiu uma forma de servo. Então, Paulo está dizendo, a segunda atitude que vocês têm que imitar de Jesus é que Jesus assumiu a forma de servo. Olha só, irmãos, isso é interessante, porque se você concorda comigo que Jesus é Deus e Ele está nos céus e Ele era poderoso, e Ele era um Deus que estava acima de tudo que nós conhecemos e sabemos, Ele era um Deus que estava acima de todos os homens do mundo. Então, se Ele viesse ao mundo como um rei, por exemplo, ainda assim Ele teria se tornado semelhante a nós. Se Ele viesse ao mundo, por exemplo, como o homem mais rico da terra e mais poderoso, ainda assim Ele teria se rebaixado.
ainda assim ele teria se tornado semelhante a nós. Mas a Bíblia fala que ele foi além disso, irmãos. A Bíblia diz que ele não escolheu ser um homem relevante. Ele não escolheu ser um homem poderoso. Ele não escolheu ser um grande rei. Na verdade, ele veio para assumir a forma de um servo. Então ele não só se tornou semelhante aos homens, mas ele escolheu ser, nessa figura humana, o servo de todos os outros homens. Ele se colocou à disposição de todos os outros seres humanos, dizendo assim: entre vocês, eu vou ser o que serve. Entre vocês, eu escolho ser o menor. Entre vocês, eu escolho não ter a honra, não ter a glória. Eu escolho me doar e servir aos meus amigos e aos meus irmãos. E Paulo está dizendo para nós que a atitude de vocês seja como a de Cristo Jesus. Jesus chegou a dizer isso, né? Ele disse assim: ó, entre vocês, aquele que quiser ser o maior, que sirva a todos. Jesus estava dizendo: nem o Filho do Homem, nem o próprio Deus que veio ao mundo para ser servido, mas para servir os seus irmãos. Ele estava nos ensinando, irmãos, que nós só vamos ter relacionamentos profundos, nós só vamos viver uma igreja de verdade quando nós começarmos a olhar uns para os outros e nós decidirmos intencionalmente, voluntariamente, nos tornarmos servos uns dos outros. E Jesus não foi um servo qualquer. Jesus foi servo, a Bíblia diz, até a morte, obediente e morte de cruz. É isso que Jesus foi, irmãos. E é isso que o Paulo está dizendo que nós precisamos fazer. Bom, irmãos, esse texto, né, essas duas questões, se tornar semelhante aos homens e se tornar servos, essas duas características de Jesus, me lembram muito a ceia do Senhor. Você já deve saber que aí na sua casa, onde você está reunido, você tem uma mesa aí, né, com o pão e o suco de uva, que representam o pão e o vinho, o corpo e o sangue de Jesus. E isso que nós acabamos de ouvir, isso que eu acabei de dizer, me lembra muito a ceia. Olha, o que isso tem a ver com a ceia? Olha, irmão, tudo a ver. Porque quando Jesus se torna semelhante a nós, do que ele está falando? Do corpo. Está falando de Deus se tornando homem. Está falando de Deus se tornando carne e sangue como nós. E quando Jesus pegou o pão, ele disse assim: este é o meu corpo que é dado por vocês. Ou seja, isso é a minha forma que eu me tornei semelhante a vocês. O meu corpo eu estou dando para vocês. Então o pão significa que Deus se tornou semelhante a nós. E por outro lado, o suco, né, o vinho, ele representa o sangue de Cristo. Significa que Cristo se tornou servo até a morte. E o seu sangue derramado é uma expressão da sua servidão. E o Paulo está dizendo a mesma coisa. Está dizendo assim: olha, quando vocês participarem da ceia, Jesus está dizendo: vocês lembram do meu corpo? Lembram do meu sangue? Lembram que a atitude de vocês tem que ser de se tornarem semelhante aos homens e também de se tornarem servos uns dos outros. Isso é o pão e isso é o vinho. Se tornar semelhante uns aos outros e se doar até a morte. É isso que Jesus está nos ensinando. E eu vou dar aqui 2 minutinhos contados no relógio, como ontem, para que você pegue aí os elementos da ceia, distribua aí para os seus irmãos. Nós vamos participar da ceia juntos nesse momento. Pode ser? Roda aí o tempo, já já nós nos encontramos.
meus irmãos, é isso. Eu queria que você fosse tomando aí os seus lugares para que nós possamos participar agora da ceia de forma conjunta. Mas muitas vezes nós pensamos que a ceia só pode ser realizada nos prédios da igreja. Quem foi que ensinou isso para nós? A ceia que Jesus fez, irmãos, foi feita em um ambiente caseiro, em um ambiente familiar, em um ambiente comum. A ceia deve ser realizada, irmãos, quando os filhos de Deus se reúnem em torno da presença de Deus para se lembrarem, confessarem a sua fé naquele que deu o seu corpo, se tornou semelhante aos homens, e aquele que deu o seu sangue, que se tornou servo de todos. É assim que funciona. Então, eu queria que você, nesse espírito de ceia, junto com seus amigos e seus irmãos, você se lembrasse das palavras de Jesus e que a sua atitude fosse a mesma de Cristo Jesus. Você pode fechar os olhos com o pão na mão e antes de comer, você faz uma oração e diz assim: Jesus, me ajude, Pai, a me tornar semelhante aos meus amigos que estão aqui no meu grupo da família. Em nome de Jesus. Amém. Você pode abrir os olhos e comer um pedaço do seu pão junto com a sua família aí, em nome de Jesus. E ao mesmo tempo queria te convidar para pegar o suco de uva, que representa aqui o sangue de Cristo, com os olhos fechados por 1 minuto. Você pode imaginar Jesus se tornando servo dos seus amigos, Jesus se tornando servo de todos os seus irmãos. E agora você faz uma oração enquanto bebe o suco, dizendo: Jesus, me ajude a me tornar servo dos meus amigos aqui à minha volta. Me ajude a me tornar servo e servo obediente até, Pai, meu último dia de vida, dos meus irmãos que estão aqui reunidos comigo. Amém. Pode abrir os olhos e beber o suco. E é isso, meus irmãos. Que Jesus abençoe você. Eu espero que essa conferência tenha te abençoado. Nós vamos agora para o momento do bate-papo, que você pode compartilhar aí com a família aquilo que está nas nossas perguntas aí. E eu tenho certeza que Jesus vai te abençoar na medida em que você compartilha aquilo que está no seu coração. Tudo bem? Deus abençoe você. Não se esqueça que amanhã nós vamos ter culto normal na nossa igreja. Nós vamos celebrar juntos essa conferência lá. Eu queria convidar você para fazer parte disso. Um grande abraço e até amanhã.